Vem nos encher a nossa mente, coração.
alma, nosso espírito. Vem nos encher, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. O Senhor é um Deus fiel. Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, estamos debaixo da graça do Senhor. Estamos debaixo da virtude, da graça e do poder de Deus. E eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. Eu espero você achar. Aleluia. Atos, Romanos, Coríntios, vai para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Amém. A partir do versículo 4, 5, vamos ler. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A palavra obediência, no grego que diz rupakoi, ou seja, a palavra significa ouvir com atenção, escutar com submissão, assentimento e concordância com os descendentes. É usada em relação à obediência em geral, para a obediência aos mandamentos de Deus e para a obediência a Cristo. Estou pregando e ministrando sobre obediência à palavra de Deus, obediência à santidade, obediência. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez, que levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Que nós devemos ter a nossa mente cativa, cativa quer dizer presa, quer dizer alicerçada. A nossa obediência tem que estar fundamentada. A nossa obediência é você ouvir, obediência é você ser submisso, obediência é você estar atento, obediência é você concordar com a palavra de Deus, concordar com Cristo. Isso é obediência. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, volte umas páginas atrás, deixe aberto aí no livro de Romanos, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Romanos, capítulo 1. Romanos 1, deixa aberto aí sua Bíblia em Romanos 1. Aleluia. Estamos ministrando sobre obediência. Obedecer a Deus. Eu quero dizer para você e fazer uma pergunta para você: se você é cristão, você é cristão ou você é cristã? O que caracteriza você como uma pessoa cristã? Cristã é aquela pessoa que crê em Deus, fala: eu sou cristão, eu sou evangélico. Isso caracteriza você como cristão? Como uma religião, perguntar qual a sua religião, eu posso dizer que eu sou evangélico. O evangélico é aquele que segue o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos muitos cristãos no mundo inteiro, na sociedade,
Mas o que caracteriza verdadeiramente conhecer e vou saber se você é um cristão, se você examina o seu coração em obediência à palavra de Deus, o que é que me determina, o que é que me caracteriza como um verdadeiro cristão? Como eu posso saber e como eu sei que eu sou verdadeiramente cristão? Eu sou cristão porque eu aceitei a Jesus? Isso não é ser cristão porque eu aceitei a Jesus. Dizer que você fez uma oração da salvação e que você é salvo, que você se batizou nas águas, isso também não te caracteriza ainda que você é uma pessoa cristã. Uma pessoa cristã é aquela pessoa que tem a imagem e semelhança de Cristo, que olha para Cristo, que tem a sua fé em Cristo, que olha pela cruz que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele morreu por nós, que as obras que Ele fez antes de ir para a cruz, de tudo que Ele fez, que aquilo que Ele ensinou, não somente a nossa fé fundamentada nos milagres que Jesus fez, não somente nos milagres de multiplicação de pães, de peixes, de ressurreição dos mortos, mas Jesus Cristo, Ele nos ensinou o Evangelho do Reino dos Céus, o Evangelho de Deus, a bondade, a misericórdia, a longanimidade. Ele pregou o Evangelho verdadeiramente de Deus e Ele veio na terra para testificar como Filho de Deus e para anunciar que Ele era o caminho, a verdade e a vida para que nos levasse à plena salvação. Os cristãos conhecidos no livro de Atos, você não precisa abrir, mas eles foram conhecidos como os cristãos porque eles começaram os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos de Jesus começaram a anunciar nas cidades, nas aldeias, nas nações e partindo para todos os lugares, conforme o mandamento de Jesus Cristo que havia lhes dito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações e batizando em meu nome, e os que creem serão salvos. E esses discípulos aceitaram. Quando nós falamos de obediência, é aceitar a Cristo e a ser submisso a Ele, a ordem dEle e a todos os mandamentos, não apenas no Novo Testamento com Jesus Cristo, mas de Gênesis, Apocalipse, em toda a história da Bíblia. Nós não recusamos, ainda que fale que Deus deu os 10 mandamentos lá no Egito, lá no deserto, deu os 10 mandamentos para o povo de Moisés, para Israel, para que eles fossem submissos e obedientes à palavra de Deus, para que eles não errassem, porque Deus tem um caminho preparado para você e tinha um caminho preparado para eles. Deus, Ele nos dá a leis espirituais, Deus nos dá leis físicas, leis morais e leis e princípios que Deus nos dá para que nós sejamos filhos obedientes a Ele, não filhos rebeldes, mas filhos obedientes ao Senhor, a Ele, porque Ele tem um plano preparado para você. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? E nós temos como referência, nós temos como salvação Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Ele veio como Filho de Deus, Ele é Deus, e Ele nos ensinou o Evangelho e pregou o Evangelho para nós recebermos a vida eterna em Jesus Cristo. Como nós recebemos a vida em Jesus Cristo, a vida eterna? Obedecendo aos mandamentos de Deus, obediência ao Senhor. Eu posso perguntar para você: você é cristão? Sim, eu sou. Você é evangélico? Sim, eu sou. Mas o que eu pergunto para você, o que te caracteriza você como um verdadeiro cristão? Então a pessoa não sabe responder porque ela aceitou, porque ela escolheu, ou nada disso. Mas a obediência a Cristo, e o verdadeiro cristão é aquele que imita a Cristo e aquele que obedece a Cristo. Quero colocar 2 características para você. Obediência. A primeira é que muitos creem em Deus. Muitos creem em Deus, sendo ele evangélico ou não, sendo de outra religião ou não. Muitos creem em Deus. Muitos aceitam a Jesus Cristo como suficiente Salvador, mas nem todos obedecem a Deus, ao Evangelho de Jesus. É diferente. Primeiro, obediência. Segundo, crer. São diferentes. Porque eu obedeço, eu creio, mas não obedeço. Eu obedeço, mas eu não creio. Então, são leis e princípios que você deve ter como característica. Por quê? Eu creio em Deus, mas não obedeço. Ou seja, eu não faço aquilo que a Bíblia manda eu fazer, eu não sigo os princípios que a Bíblia me ensina,
e eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça. Então eu estou sendo desobediente à palavra de Deus, desobediente ao Senhor. E você sai dos caminhos do Senhor e você acaba fugindo dos propósitos e planos de salvação que Deus tem para você. A finalidade de Deus e o propósito de Deus nas nossas vidas nessa terra é nos constituir que ao longo das nossas vidas, como peregrinos, nós sejamos irrepreensíveis, conservando a plenitude que nós recebemos de Jesus Cristo como suficiente Salvador e guardamos isso em nosso coração, em acreditar e obedecer. Você tem que unir as duas coisas para se caracterizar como um verdadeiro cristão. É crer e obedecer. Segundo ponto, eu creio, mas eu não obedeço. Ou seja, eu creio em Deus, mas eu não obedeço, eu não faço as coisas que Deus quer que eu faça. E o segundo ponto é, eu obedeço, mas eu não creio. Então eu faço todas as coisas que a Bíblia me ensina, posso dizer aqui para você, ou seja, eu não roubo, eu não mato, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sigo tudo direitinho, eu sou uma pessoa certinha, eu sou uma pessoa bonitinha. Ai, que pessoa bonitinha, uma pessoa plenamente moral, uma pessoa que não é evangélica ou ela é evangélica, ela faz tudo certinho conforme os padrões da lei, com tudo, com sua religiosidade, com suas características, mas ela não verdadeiramente, ela crê. Ela obedece, quero dizer ao contrário, ela obedece tudo, mas ela não crê fielmente ao Senhor. Ela não crê que o Senhor é o suficiente Salvador da sua vida. Ou seja, ela obedece por protocolo, ela obedece porque o pastor quer que faça isso, faça aquilo, ou melhor, o pastor, não, me perdoe, pastores, mas na verdade não é o pastor, é que a igreja, a religião impõe certos dogmas e doutrinas querendo que a pessoa seja obediente à igreja, obediente a pastores. Sim, nós devemos ser submissos a eles, mas você tem que ver se você está sendo obediente às Escrituras. Eu não estou causando um conflito dentro da igreja, nem conflito dentro dos pastores, e nem que você deve ser rebelde à sua igreja, nem rebelde aos pastores. Eu quis dizer que você tem que ser submisso à sua igreja, submisso aos pastores, mas você tem que ser submisso à palavra de Deus. Se o pastor está pregando, se a igreja está te ensinando, você tem um crescimento conforme as Escrituras, amém por isso. Mas se o pastor quer que você faça 1000 coisas que está diferente do que a Bíblia te ensina, e se você está seguindo os padrões da Bíblia, você está sendo obediente ao homem, mas não está sendo obediente a Deus, porque se você examinar as Escrituras, você fala, peraí, não é isso que Deus tem para a minha vida. Então nós temos que examinar o que é ser obediente e ter o nosso caráter cristão, e não causar rebeldia e muito menos desobediência ao Senhor, e muito menos ser obediência à igreja, e não ser rebelde. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, diz assim, versículo 5, Romanos 1:5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Obediência é você ter fé, chamando de todas as nações, todos os povos, obediência que vem pela fé em Deus. E aqui ele começa falando, Paulo diz assim, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Como é que nós obedecemos a Deus? Existe provas físicas? Não, não existe. Como é que você pode obedecer a Deus? A Bíblia diz em Romanos 1:5, nós podemos obedecer a Deus pela fé. Qual é a fé que você recebeu? Eu recebi Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida? Amém. Eu me batizei nas águas? Amém. Estou na escola bíblica? Amém. Estou no ministério? Amém. Mas o que é obediência? A obediência a Cristo Jesus, que é pela fé. Nós obedecemos a Cristo Jesus pela fé. Você tem escolha. Como eu tenho pregado aqui uma série de sermões sobre obediência, você tem escolha e você decide. Você decide obedecer a Deus pela fé. E a fé que caracteriza a sua obediência a Deus, que você é um verdadeiro cristão.
Ou você examina seu coração e vê, eu estou obedecendo e eu estou crendo e eu estou obedecendo a palavra de Deus. Isso é que te caracteriza como um verdadeiro cristão. Uma pessoa pode te perguntar que religião você é, ou o que você segue, ou o que você acredita, ou que você segue, ou que você acredita, e você pode falar com toda a convicção e com toda a certeza: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Crente, muitos creem, católicos, não católicos, budistas, espiritualistas, enfim, muitos creem, até Satanás creem, e crente não é aquele que crê. Crente, verdadeiramente crente, é aquele que obedece. E somos evangélicos porque nós seguimos os padrões evangélicos que Jesus nos ensinou. E nós obedecemos e somos cativos a Ele. A nossa mente, nosso coração está alicerçado e nós temos fé que Jesus Cristo nos ensinou o Evangelho para a sua obediência. Aí onde você está, Romanos capítulo 3, vire a página, Romanos capítulo 3, versículo 20. Diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Aí agora continuando, vá para o versículo 27. Verso 27, aí mesmo. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseando-se em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Nós temos uma obediência que? Obediência pela fé em Cristo Jesus. Nós estamos fundamentados o quê? Na obediência à lei, porque a lei que nos é colocada é para a obediência a Cristo Jesus, ou obediência à lei que é moralmente para os homens. Está confuso isso para vocês? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho que, na terra, aqui nós estamos no Brasil, no estado de São Paulo, foi constituído deputados, vereadores, governadores, nós temos presidentes, enfim, nós temos o governo federal, o governo estadual, e eles estabelecem leis e princípios para que nós obedecemos essa lei, e que se nós não obedecemos essa lei, nós somos punidos por isso, ok? É colocado a lei, os homens implantam leis, regras, e é implantada para que esteja uma organização, para que tenha uma vida estatal, uma vida socioeducativa, de princípios morais, que você tem que fazer determinadas coisas, que foi instituído pelos deputados, governadores, vereadores, presidente, sancionado, e se quando você não obedece às leis do governo, lá do presidente, você é preso, você comete delitos. Porque você está fora o que constitui. A Constituição brasileira diz que nós somos livres. A Constituição brasileira diz que nós temos isso e aquilo. Foi organizado, foi determinado, foi sancionado, foi aprovado. Então Deus nos deu lei para que nós obedecêssemos, para que nós não caímos no pecado. A lei da obediência pela fé é que nós recebemos essa obediência pela fé para que não nos cometemos os delitos e pecados que outrora nos eram imputados, mas como justiça de Deus, nós recebemos a graça e a virtude de Jesus Cristo, que nos tirou do pecado, que nos tirou da morte, que pagou os nossos pecados, e que agora nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e somos obedientes a Jesus Cristo. E quando nós somos justificados, recebemos esse sangue de Jesus Cristo, nós seguimos os padrões e leis da obediência à palavra de Deus. Nós estamos seguindo fielmente o que Deus quer que nós seguimos. Amém? Romanos capítulo 3. Aí onde você está, Romanos 3, versículo 28, que eu acabei de dizer: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O que ele quis dizer com independente da obediência à lei? Que o homem é justificado pela fé. Nós já recebemos a justiça de Deus, Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados, nós já fomos justificados, nós não estamos mais presos à obediência da lei, porque quando havia a lei da obediência, as leis, para que nós não cometemos delitos e muito menos pecado,
Ou seja, você vai obedecer sempre a lei, e sempre você tem que seguir a obedecer a lei, mas você não aceitou ainda a justificação de Deus pela fé. Então você primeiro, nós vamos aceitar a lei ou a justificação? Não, eu aceito a justificação pela fé e eu recebo a lei e a obediência a Cristo Jesus. Quando você tem a justificação pela fé, você sai da obediência da lei e vai para a justificação de Deus. Amém? Aí onde você está, glória a Deus. Aleluia. Estão entendendo? Está confuso? Estou pregando sobre obediência. Eu quero dar base bíblica para vocês. Eu quero resumir para vocês para que não fique confuso. O que eu estou falando e quero falar para vocês? Obediência. O que você entende por obediência à palavra de Deus? É isso que eu quero chegar para vocês. Que eu quero dizer para vocês que a Bíblia, como regra de fé para nós, é uma Bíblia de leis, princípios espirituais, morais, éticos, enfim, tantas leis são bíblicas. E nós recebemos a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, quando nós já recebemos de uma vez por todas a justificação em Deus. Eu sou justificado. Quero dizer um versículo para vocês que diz assim: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se você virar a página aí, Romanos capítulo 1. Desculpa, Romanos 8:1. Vai para Romanos 8:1. Diz assim, Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ei, olhe para mim. Resumindo, que você obedece à lei. Você obedece à palavra de Deus. Quer dizer que se eu não seguir isso da minha religiosidade, estou falando de religiosidade, de religião, eu estou fora da palavra de Deus, eu cometo pecado. Mas eu aceito a Jesus Cristo pela fé. E se eu aceito Jesus Cristo, sou justificado em Deus, logo eu sou livre da lei do pecado. O que é que te acusa? O que é que te condena? Qual o pecado que está te condenando? Qual é o pecado que está escondido no teu coração? Eu estou falando sobre obediência, sabe por quê? Porque você conhece as Escrituras e você faz certas coisas e fala assim: ah, mas eu não vou fazer isso porque é pecado, porque a Bíblia está dizendo que é pecado. Amém por isso. Eu não vou fazer isso porque a Bíblia está dizendo que é pecado. Eu não vou fazer isso. Mas no teu coração, você não aceitou Jesus Cristo. No teu coração você quer pecar. Na sua mente você quer pecar. Você tem vontade de pecar. Você tem vontade de fazer aquilo. Então você não recebeu a justificação de Deus. Porque você tem medo da palavra de Deus, você tem medo do que as Escrituras, porque não? Porque a Bíblia diz isso. Meu irmão, você é livre. Você é livre. Você é livre da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? É aquilo que te traz morte. Não somos mais presos ao pecado. Somos livres. Somos justificados em Deus. Temos a lei da obediência a Deus. Romanos capítulo 5, glória a Deus por isso. Romanos 5, versículo 19 diz assim: Romanos 5, 19: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por causa de um homem, muitos foram feitos pecadores. A saber, quando entrou o pecado no mundo, entrou o pecado na humanidade, ali por Adão, que desobedeceu a Deus, desobedeceu à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus.
Assim também que por um único homem, a saber, Jesus Cristo, o único homem que poderia pegar os nossos pecados e carregar lá na cruz, e nos limpar, e nos purificar, e dizer que nós somos livres, estamos livres da morte eterna, e recebemos a vida eterna, porque nós obedecemos. Através de um único homem nós recebemos, e você olha para Jesus Cristo pela obediência que Ele foi na cruz do Calvário. Deixa eu explicar isso para vocês. Deixa eu falar algo para vocês. Uma chama viva, uma chama ardente. Aquilo que te condenava, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele foi obediente à cruz, Ele foi obediente à palavra de Deus, Ele foi obediente aos mandamentos do Pai. E Jesus Cristo, Ele foi obediente, Ele sabia, Ele olhou para mim, olhou para você, Ele olhou para as gerações que ainda nem vieram, Ele olhou para os nossos olhos, olhou para o nosso coração e viu o tamanho do pecado e viu que nós estávamos presos à religiosidade. Jesus Cristo viu que nós estávamos presos à idolatria. Jesus Cristo viu que nós somos como fariseus, que nós seguimos as religiões, mas o nosso coração, a nossa mente está longe de Deus. Nós seguimos os princípios. Jesus Cristo disse para os fariseus: ei, vocês me louvam com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele diz assim ainda: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a Bíblia diz: nós não expulsamos em seu nome, Jesus, em nome de Jesus eu expulso demônios, não curamos enfermos em nome de Jesus. Mas quando você se encontrar com Ele naquele dia, Ele diz assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque você está cheio de religiosidade, você está cheio de obediência à lei do pecado e da morte, mas você não recebeu a cruz do Calvário no seu coração, na sua vida, obediente ao que Cristo Jesus fez pela sua vida. O que é que Jesus Cristo fez pela minha vida e pela sua vida? O que é que Jesus Cristo fez aqui nessa terra por nossas vidas, por aqueles que ainda nem vieram? Jesus Cristo olhou para nós e falou assim: vocês não podem suportar a cruz que eu suportei, vocês não podem carregar os pecados que eu carreguei, vocês não podem levar aquilo que eu levei, vocês não podem receber o que eu recebo. Ainda Pedro questionou Jesus e falou assim: você, Pedro, pode tomar o cálice que eu vou tomar? E Pedro respondeu: sim, eu posso tomar. Ele não sabia o que ele estava respondendo. Você não sabe o que você está respondendo. Jesus perguntou para Pedro: então você pode tomar o cálice que eu beber? E ele disse sim. Jesus Cristo, Ele olhou para nós e foi obediente. Obediência é você seguir fielmente aquilo que Deus quer que você faça. Está escrito na Bíblia, está no teu coração, vem do Espírito Santo de Deus. Olhar para o Senhor. Você tem escolha, você é determinado, você está convicto da sua salvação, você está convicto de que você verdadeiramente é cristão. Eu posso viver no meio dos ímpios. Eu vou dizer uma coisa para vocês: na empresa onde eu trabalhava, 80% dos funcionários daquela empresa, de médio porte, que ali devia ter eu não sei quantos funcionários, mas uns 80, mais ou menos, 70, não sei, mas 80% dos funcionários da minha empresa eram cristãos, são cristãos, da empresa que eu trabalhava. Que glória, que maravilha você trabalhar no meio de pessoas que são cristãs, e você compartilha a palavra de Deus, e você fala com o irmão aqui, um irmão ali, um irmão aqui, um irmão ali. Mas aquilo que você faz dentro da sua empresa, você está sendo obediente a Deus? O que é que você está fazendo? Você pode se dizer cristão, mas as suas atitudes, as suas ações determinam se você é um cristão de verdade ou não. Porque você pode olhar para a igreja, você pode olhar para o mundo, e que existem muitos cristãos, mas poucos obedecem ao Evangelho, e muitos obedecem ao Evangelho, mas poucos creem que Jesus Cristo é a sua salvação. Vou repetir de novo: muitos obedecem, mas poucos creem. Muitos creem e poucos obedecem. Eu escolhi obedecer a palavra de Deus. Eu sou cristão. E aí vou pedir para você fazer determinadas coisas: mentir, roubar, enganar, fazer tantas coisas que estão fora dos princípios ensinados pela Bíblia, por Jesus, estão fora dos princípios de Jesus, daquilo que Ele fez por nós, que nós já recebemos justificados pela fé. Está fora, e eles vão pedir para que você faça isso. Faça aquilo que Deus não quer que você faça. E você se diz cristão, e você vai e obedece aquilo
que é pecado, a lei do pecado. Entenderam agora? Você é cristão, você é salvo, você recebeu, você se batizou, você fala em línguas, e aí, a lei do pecado, os homens vão pedir para você fazer aquilo que está fora daquilo que Jesus Cristo fez por você, e você obedecendo a lei do pecado, aquilo que está fora, você está fora dos planos de Deus, que não é isso que Deus tem para você. Existe uma posição, existe uma determinação. Quando eu preguei aqui há 2 semanas atrás sobre o livro de Daniel, é que Daniel ele estava preso, ele não tinha pátria, ele foi escravo lá para a Babilônia, mas Deus tem uma posição para você. Tome a sua posição como cristão, se coloque-se de pé, levante-se, erga a cabeça e obedeça ao Senhor, ainda que te custe a morte, obedeça ao Evangelho, porque Daniel, no livro de Daniel, como eu já preguei 2 semanas atrás aqui, eles tinham uma posição, pagaram o preço, eles eram cristãos, ou melhor, eles eram obedientes à lei de Deus, e eles não se dobraram, não se curvaram. Cedraque, Mesaque e Abednego não se dobraram perante a estátua de Nabucodonosor. Daniel não comeu os manjares do rei, ou seja, ele não aceitou a lei do pecado. Deus tem uma posição para você, uma posição de obediência e crer, ser fiel ao Senhor, ainda que isso te custe a vida. Será que nós estamos verdadeiramente prontos? Nós estamos prontos para receber o Evangelho de Jesus Cristo? Nós estamos prontos, estamos aptos? Mas será que nós estamos prontos para morrer por esse Evangelho? Quando você obedece à palavra de Deus, você morre para si mesmo, você morre para o pecado, mas você vive uma vida eterna com Deus. Será que verdadeiramente nós somos cristãos, estamos prontos para morrer por Deus, morrer por Jesus Cristo? Ou será que você vai negar ao Senhor? Vão te pedir ainda para você contar uma mentira. Vão te pedir ainda para você roubar alguma coisa, para você enganar alguém, alguma coisa que vem na sua mente, como seta do diabo, de Satanás, que vem na sua mente ou vem no seu coração, para você fazer determinadas coisas erradas. E isso vai vir na sua mente, vai vir no seu coração, e será que você está disposto a renunciar, a pagar o preço para a obediência daquele que fez maior do que coisas que fez por você, que é Jesus Cristo? Será que a cruz de Jesus, será que a morte de Jesus não significa nada para você? Será que a morte de Jesus Cristo não significa nada para você? Será que nós, como religiosos, nós aceitamos, nos batizamos porque a igreja diz que nós temos que nos batizar? Será que nós aceitamos porque nós fazemos uma confissão de fé em Cristo Jesus, que Ele é o meu suficiente Salvador? Mas quando chegar a prova viva, quando chegar a tentação bater na sua porta, quando chegar o pecado bater no teu coração e na sua mente, será que você está disposto a renunciar? Não! Eu não vou fazer isso, eu sou obediente à palavra de Deus, ainda que isso me custe a vida. Será que você está pronto para morrer? Então eu fiz uma escolha, eu estou pronto para morrer por esse Evangelho, e eu escolhi, não importa ainda que eu esteja no meio de uma empresa que estejam centenas de pessoas que são ímpias, que ninguém conheça Cristo, mas você ali trabalhando no meio dos ímpios, qual que é a maior glória? Você trabalhar no meio dos crentes? Ou você trabalhar no meio dos ímpios? Qual é a maior glória? Você trabalhar no meio dos crentes, viver no meio dos ímpios, ou viver no meio dos crentes? Eu digo para vocês que a maior glória é você viver no meio dos ímpios, daqueles que são pecadores, porque você, sendo obediente à palavra de Deus, você pode levar muitos à salvação. A Bíblia diz que a galardão no céu é melhor aquela alma que se compadece e que aceita Jesus Cristo do que muitos que já foram salvos. Jesus disse: sim, eu vim para os doentes, não vim para os salvos. Eu vim para os enfermos. Jesus disse: eu vim para os enfermos, eu não vim para os que são bons. Então que glória eu teria trabalhar no meio das pessoas cristãs? Não, você vai e você vive no meio das pessoas cristãs, mas você não pratica aquilo que elas praticam. Você não concorda com aquilo que eles concordam. Você não tem a sua mente como a mente deles. Entendem isso? Isso é obediência à palavra de Deus.
Então, para que você está orando? Para que você saia deste lugar. Para que você está orando por aquela pessoa que fala assim, a pessoa é isso, é aquilo. Amai-vos uns aos outros. É fácil amar quem nós amamos. É fácil amar quem nos ama. Mas eu quero ver você amar aquele que te odeia, aquele que te persegue, aquele que é seu inimigo. Eu quero ver você amar aquela pessoa que fala mal de você orar por aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que fala mal de você. Quero ver você orar por ela. Porque é isso que Jesus Cristo nos ensinou nos Evangelhos. Jesus Cristo nos ensinou que glória nós teríamos se nós amarmos aqueles que nos amam. Se você amar os seus inimigos, a Bíblia diz que amontoará brasas sobre a sua cabeça, brasas de fogo. Ei, estou pregando sobre obediência. Eu posso viver nessa terra porque essa terra jaz no maligno. Há tantas coisas pecaminosas, tantas coisas tão grandes e pecaminosas nesse mundo, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa sociedade. Há tantas coisas erradas, mas eu não pratico aquilo que eles praticam. Eu sou obediente à palavra de Deus. E se me pedirem, se setas malignas batem no teu coração, no meu coração, na sua mente, para você fazer coisas que desagradam ao Senhor, não faça. Deus falou para Adão, tinha uma árvore no jardim do Éden, comei todas as árvores, mas a árvore do fruto do bem e do mal não comerás. Deus disse, quem disse foi Deus, não foi o homem. E Deus falou para Adão, coma tudo te é lícito, mas não coma dessa árvore, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Veio a serpente, você já conhece a história, veio a serpente lá, o animal, enganou a Eva, contou que isso era mentira, que certamente não morrerás, e você tem uma escolha. Deus nos deu a palavra dele, para que nós sejamos obedientes. Seja nessa terra, sabe o que a Bíblia diz? Que em tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu posso viver, eu não preciso sair desse mundo, eu não preciso sair dessa empresa, eu não preciso sair da minha família, eu não preciso separar do meu casamento, eu não preciso separar do meu filho, da minha família, eu não preciso separar das coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu quero agradar ao Senhor. E quando você agrada a Deus, Deus tem um plano de posição para você. Verdadeiramente cristão. Haverá um juízo, haverá um julgamento, que o dia que você estiver diante do Senhor Jesus, você está diante de Jesus aqui na terra, você olha para o pastor, você olha para a igreja de santidade, você olha para as pessoas de santidade, você vê curas, milagres e prodígios, sinais e maravilhas, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Mas haverá um julgamento, um juízo, que não vai ser a igreja que será julgada, mas o julgamento será individual, vocês entendem isso? O julgamento será individual. Você prestará contas com o Senhor. Você não vai prestar conta pela sua filha, pelo seu filho. Você não vai prestar conta pelo seu marido. Você não deve nada pelo seu marido, nem para a sua família, nem para o seu patrão, nem para ninguém. Você vai prestar contas com o Senhor individualmente, cada um individualmente. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E você vai falar, Senhor, eu me batizei, Senhor, eu expulsei, Senhor, eu servi na igreja, Senhor, eu limpei a igreja durante todos esses anos, e agora cadê a minha salvação? Mas Jesus vai falar assim, primeiro, você não acreditou em mim, segundo, você não me obedeceu. Ou o Senhor vai falar assim, você me obedeceu em todas as coisas, mas você nunca acreditou que eu seria o seu suficiente salvador da sua vida. Porque quando a tentação veio, quando aquele empréstimo veio para você pegar no banco, você não consultou a Deus. Quando era para você comprar coisas que não era para comprar, quando você queria comprar coisas que não é para você comprar, você não consultou a Deus. Obedecer é você aceitar no teu coração tudo aquilo que você se dirige em oração ao Senhor. Senhor, você quer que eu faça isso? Senhor, você quer que eu vá lá? Será que quando foi a última vez que você consultou a Deus por alguma coisa que você fez? Obedecer, ser cristão é obedecer ao Senhor Jesus. Ou nós obedecemos só de palavras, mas não de coração? Aleluia.
Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 18, diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Tremendo isso. Nossa, glória a Deus, aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 18, é tremendo. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios, que somos nós, aqui, a obedecerem a Deus. Propósito de Paulo, ele diz assim a carta aos Romanos, que ele não excedeu no falar, a não ser que, em palavra e em ação, que Jesus Cristo fez por ele, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que, aqui como foi Paulo, em palavra, aqui está a minha Bíblia, em palavra, em ação, o que Jesus Cristo fez por minha vida. O que é que Jesus Cristo fez por minha vida? Eu reconheço pela fé que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Ele tem um plano na minha vida, que Ele tem um plano na sua vida. E quantas vezes, e quantas pregações você já ouviu dizer que Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Quantas e quantas vezes nós ouvimos que Deus tem um plano na nossa vida, nós nunca sabemos que plano é esse. Que plano é esse? Deus tem um plano na sua vida, então você fala plano financeiro, plano isso, plano aquilo, plano sentimental. O plano de Deus em ação foi a minha salvação. Eu quero dizer para vocês que ainda nos dias de hoje, existe uma cruz. Existe uma cruz. E Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus no meu coração, carregado para seguir a Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor está no céu, está fazendo morada no meu coração. Eu sei que Ele enviou o Espírito Santo e que Ele tem o trono da glória. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu creio fielmente nessa palavra. Eu creio e obedeço. Eu creio e obedeço. Eu obedeço e creio nessa palavra. Glória a Deus. Quando você obedece ao Evangelho, quando você é obediente a Cristo, quando você é um cristão de verdade, você leva as pessoas a conhecerem a Cristo. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Quando você obedece a Deus, quando você é um cristão de verdade, você leva as outras pessoas a conhecerem a Cristo. Eu tinha uma escolha. Eu sou cristão há tantos anos, prego a palavra de Deus, estava trabalhando no meio dos crentes e eu tinha que tomar uma decisão, uma escolha. Deus falou no meu coração, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, não foi o pastor, não foi uma pregação, não foi uma música, não foi um louvor, Deus falou diretamente no coração. E você decide, você escolhe. E eu tinha que tomar uma posição na onde eu trabalhava. Eu resolvi sair da onde eu trabalhava para obedecer a palavra de Deus. Eu resolvi, eu decidi, eu escolhi, e Deus te dá essa escolha. Assim como foi para Adão, todas as coisas são listas, mas não coma dessa árvore, porque no dia que comer, certamente morrerá. Quando você obedece a Deus, você leva outras pessoas a conhecerem a Cristo. Ou você não se importa com ela, ou você não se importa com a sua posição. Quando você obedece a Deus, você leva as outras pessoas a conhecerem a Cristo. O Evangelho foi chegado até nós nos dias de hoje, em 2011.
Porque muitos, centenas, milhares de pessoas obedeceram aos evangelhos, acreditaram. Você está sentado aqui nessa cadeira hoje, você está aqui nessa igreja com as portas abertas. Não importa o fundador dessa igreja, ou o fundador de qualquer igreja nesse mundo, seja no Brasil ou na China, não importa o fundador de uma igreja evangélica. Não quero saber quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi Jesus, através do seu evangelho. Mas todas as igrejas que são abertas hoje ou amanhã ou daqui no futuro só foram abertas porque alguém obedeceu a palavra de Deus. E quantas pessoas estão entrando por essa porta? Por causa da sua obediência. Quando você obedece a Deus, você leva as pessoas a conhecerem a Cristo. Isso é importante para você? Isso é importante para mim. Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos 16, versículo 19 diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Glória a Deus por isso. Que Paulo fala que está alegre. Pode ler para mim, por favor? Isso. Deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 16, versículo 19 diz assim: quanto à vossa obediência, Romanos 16, versículo 19, quanto à vossa obediência é ela conhecida de todos, comprazam-me, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Isso. Eu tenho uma versão aqui que chama Nova Versão Internacional, e a Nova Versão Internacional, no mesmo versículo, diz assim, Romanos 16, versículo 19: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Nós temos que ser sábios e ter discernimento daquilo que é bom, saber o que verdadeiramente você obedece a Deus. Como você vai obedecer a Deus? Como você vai obedecer às Escrituras? Como você vai obedecer a Jesus Cristo se você não conhece? Então eu creio em Deus, eu acredito no Senhor, eu sou salvo, me batizei, amém por isso. Mas como eu vou saber se eu estou obedecendo a Deus se eu não conheço? Então, quando eu não conheço, não existe lei. Quando eu não conheço, não existe lei, porque você está livre da lei. Mas agora é que eu conheço, antes não conhecia, mas agora eu conheço, agora eu estou preso à lei da obediência e levo cativo a minha vida ao Senhor. Ele diz assim: e sem malícia em relação ao que é mal. Vamos ler o próximo versículo, deixa eu ler aqui para vocês. Romanos 16, versículo 26. Romanos 16, versículo 26. Mas agora, revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Se nós obedecemos a palavra de Deus, agora que nós examinamos as Escrituras, que nós conhecemos as Escrituras, nós somos levados à obediência a Cristo Jesus. Romanos 16, 19 diz assim: e sem malícia em relação ao que é mal, não desprezando as coisas que outrora eram ímpias, insatisfatórias e condenáveis ao Senhor. Ele diz assim: tomai cuidado, vigiai, orai, não desprezando aquilo que já te acusava, não despreze aquilo, mas seja simples, seja sábio, seja prudente.
naquilo que antes era da lei do pecado e da morte, mas agora você é justificado em Deus, que você já conheceu, você já sabe que aquilo que era condenável, condenação e morte eterna, você já sabe. Não volte para lá, não esteja lá, mas agora sem mácula, sem mancha, o sangue do Cordeiro limpou as suas vestes, limpou a sua roupa. Você se vestiu de uma nova roupa de salvação, limpo de toda a mancha, foi lavado, mergulhado no rio. Você recebeu um novo nascimento. Quando você mergulhou nas águas, você foi batizado nas águas. A Bíblia diz, deixou o velho homem e nasceu de novo. Você nasceu de novo, foi um novo nascimento em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Deus. Isso não significa que você esqueceu das coisas que se passaram. Mas a Bíblia diz, deixando, não dizendo esquecendo, mas deixando as coisas velhas para trás, eis que tudo se faz novo. Então eu recebo o novo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estou pregando e ministrando sobre obediência. Obediência é você ser fiel ao Senhor. Obediência é você seguir os mandamentos de Deus. 2 Coríntios capítulo 7. Obediência à santidade de Deus. Obediente à santidade do Senhor. Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis em toda e qualquer circunstância. Nós podemos sair daqui convictos dessa obediência ao Senhor. Nós podemos sair daqui certos que nós obedecemos ao Evangelho. Podemos sair daqui que verdadeiramente, que cristão que eu sou, que cristão que eu estou sendo, a diferença. Será que realmente eu sou cristão? Será que realmente eu obedeço a Deus? Será que eu creio em Deus? Mas muitas coisas que eu faço são desobedientes a Deus. Será que você pode examinar o seu coração? Será que você está agradando verdadeiramente a Deus? Ou você agrada simplesmente ao pastor, você agrada à igreja porque você louva, porque você canta, porque você trabalha na igreja e você se alegra por isso, mas na sua casa, na sua família, na televisão que você vê, nas coisas que você escuta, você não obedece a Deus? Obedecer a Deus é você entrar no seu quarto e orar. Obedecer a Deus é você se humilhar. Obedecer a Deus é você ser fiel. Obedecer a Deus é você se submeter ao Senhor. Obediência é você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, que Ele provê a sua vida, que Ele é seu pastor e que nada te faltará. Ou será que você só conhece apenas a Bíblia, conhece o versículo e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você fala com isso porque você conhece o que está escrito, mas verdadeiramente você não entrega o seu coração sabendo que Ele realmente, Ele é o seu pastor. Você fala muitos versículos bíblicos, eu posso dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas você ainda continua vivendo no pecado, na desobediência ao Senhor, você continua vivendo nas coisas que desagradam a Deus, você crê em Deus e você acha que você está salvo, você acha que você vai para o céu, você acha que você tem um galardão com o Senhor, você acha que você está agradando a Deus, você agrada mais aos homens do que a Deus. Agrada a Deus então se humilhando, se prostrando, buscando, adorando ao Senhor, tendo intimidade, trazendo Ele para perto do teu coração. Deus vai fazer milagres na sua vida por causa da sua obediência. Deus vai fazer milagres e circunstâncias sobrenaturais. Aquilo que os olhos do homem não podem ver, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para você. Daniel resolveu obedecer, Sedraque, Mesaque, Abednego e tantos outros obedeceram ao Senhor, pagaram o preço pelo Senhor. Os mártires, os missionários dessa terra, desse ano, desse século, obedeceram ao Senhor, ao fundamento da igreja. Centenas de anos, milhares de igrejas foram fundadas, estão sendo fundadas, porque alguém resolveu obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo, alguém pregou o Evangelho de Jesus Cristo, alguém acreditou e obedeceu fielmente, largou tudo por causa desse amor de Jesus Cristo, ainda que seja jogado na fornalha ardente. Eles não se curvaram à estátua de Nabucodonosor, e você anda se curvando e se prostrando a outros deuses. Não sei qual é os deuses com letra minúscula que você tem se prostrado. Eu não sei qual é o pecado que está no teu coração.
Mas eu posso te dizer que você pode fazer uma confissão de fé em obediência ao Senhor, acreditar e obedecer ao Senhor. Por que que nós não pregamos sobre obediência? Queremos pregar sobre prosperidade, queremos pregar sobre muitas coisas. A Bíblia nos ensina prosperidade, a Bíblia nos ensina cura, a Bíblia nos ensina amor, relacionamento, casamento, a Bíblia nos ensina sobre sexo, a Bíblia nos ensina sobre muitas coisas, a Bíblia nos ensina muitas e muitas coisas, e glória a Deus por isso, porque foi instituído por Deus. Mas como nós obedecemos ao Senhor, como nós obedecemos a palavra de Deus? Será que você passa quantas horas lendo a Bíblia? Como é que você pode ser obediente ao Senhor se você não conhece? Você precisa conhecer e viver. Você precisa viver. Você pode falar assim, eu obedeço a Deus, mas você não vive. Você não vive. Você não vive aquilo que Deus chamou para você fazer. Será que você tem a marca na sua mão e nos seus pés e no seu dorso cravado, como foi Jesus pregado na cruz, que cravaram suas mãos, seus pés, e uma lança transpassou no seu corpo? Será que você tem essas marcas de Cristo? Paulo disse nas suas prisões, ele escreveu cartas e disse assim, que por causa das suas prisões, por causa da sua obediência a Cristo, porque ele estava preso, ele escreveu muitas cartas para vários lugares e muitas pessoas puderam alcançar este evangelho que nos chegou a nós. Sabe de uma coisa? Quando você é colocado na prisão, quando você está preso com seus pés e suas mãos amarrados, mas você foi amarrado, você foi crucificado por causa da sua obediência, pode ter certeza que você é verdadeiramente um cristão, de verdade. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas estou passando tanta luta, tanta prova, tantas dificuldades, pastor. Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado e não há me chegado as promessas que dizem para mim. Mas uma coisa é certa, eu posso te perguntar, de tudo isso você tem obedecido a Deus? 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, e a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Depois, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, diz assim, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e todos os outros. Eu já disse isso, que por causa da sua obediência, outros conhecerão a Deus. Eu já disse isso. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, um pouco antes de Judas, antes de João, lá no final da Bíblia, 1 Pedro. Abra sua Bíblia, vá lá para 1 Pedro. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 5, que diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo,
o qual não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, sendo obedientes a toda a palavra de Deus, sendo obediente a Cristo Jesus. Aí onde você está, 1 Pedro, aí mesmo onde você está, com o versículo 14, ele completa assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele está te chamando para a santidade, obediência à santidade. Sede santos, versículo 15 diz assim: é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É possível viver em santidade, em obediência a Cristo. É possível. Eu não sei qual que é o preço, mas ele fala assim que ainda que agora importa um pouco, você passando por várias tentações, por várias tribulações e dificuldades. Se quiser olhar aqui para mim, eu falo para vocês. Mas ele fala assim que ainda não importa que um pouco de tentações, de dificuldades, de aflições, isso ainda passa pela sua vida, mas tem de grande gozo, grande glória e alegria na fé de Jesus Cristo, ainda que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A sua fé leva à obediência. A obediência leva à sua fé. A sua fé leva à obediência. Se você tem fé em Jesus Cristo, obedeça ao Evangelho. Obedeça a Deus. E que Evangelho é esse da obediência? Ele diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Quero pregar esse Evangelho para você. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E só é possível obediente a Cristo Jesus. Ainda que se ache com um pouco de prova, de dificuldade, passando por várias tentações, mas a vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo. Ele está dizendo que a nossa fé é muito mais valiosa. Não se pode comprar a minha fé. Não se pode corromper a minha fé. Pode te oferecer tentações, pode te oferecer ouro, prata, dinheiro, para você mentir, para você roubar. Pode aparecer uma proposta de emprego para você que não vem de Deus, vem consultar se é do Senhor. Pode aparecer muitas coisas para você, mas não se dobre, não se curve aquilo que não é de Deus, aquilo que te leva para longe de Deus. Não se deixe levar a sua fé. Não se deixe roubar a sua fé em Cristo Jesus, porque a sua fé é muito mais valiosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo. Para nós terminarmos, 1 Pedro, capítulo 1, aí onde você está, versículo 22, para nós terminarmos, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade ou amor fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo gerados de novo, não da semente do pecado, mas da incorruptível palavra de Deus, da indestrutível palavra de Deus, a indestrutível palavra de Deus, por causa da obediência de Jesus Cristo na cruz, que Ele morreu por nós, por causa da sua escolha, por causa do seu nome, por causa que Ele morreu por nós, por causa que Ele ressuscitou por nós e nós temos nova vida. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E por causa do nome de Jesus, só por causa desse nome, o nome de Jesus, só por causa do nome dEle, por causa da sua obediência, porque Ele foi para a cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para que nós pudéssemos ser santos como Ele é santo, para que nós tivéssemos fé em Jesus. Sabe por que Jesus ressuscitou?
Você sabe por que Jesus ressuscitou? Para que nós tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele ressuscitou para que a vossa fé não pereça, não morra. Como é que vocês poderiam acreditar naquele que não ressuscitou? Pois que Paulo pregou que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e eles não creram. Eles não acreditaram que Jesus não era possível a ressurreição. Ele começou a pregar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E conforme ele foi pregando que Jesus ressuscitou, as pessoas apedrejaram ele. As pessoas quiseram matá-lo, enquanto os apóstolos e discípulos começaram a pregar que existe a ressurreição e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E sabe o que aconteceu? Eles foram apedrejados. Mas por causa da sua obediência, quantas pedradas você tem levado? Quantas pedradas de tijoladas tem levado? Você está sendo apedrejado por causa da sua obediência ao Senhor. Maior é a sua fé no teu coração. Você tem sido afligido, passando por lutas e dificuldades e coisas tão ruins, tão terríveis, que você não vê a hora de passar desta vida para a morte, estar com o Senhor. Você não vê a hora, mas eu quero falar para você, se você permanecer firme em Deus, em toda e qualquer circunstância, não importa qual seja, se você obedecer ao Senhor, você vai morrer com todas as glórias que o Senhor tem para você. Cavaleiros celestiais, carruagens de fogo, virão para buscar a sua vida na ressurreição e no juízo. E Deus vai te mostrar um galardão para você. Creia nisso, tenha fé nisso. Não viva somente nessa terra. Não pense somente nas coisas dessa terra. Ainda a Bíblia diz assim: pensando nas coisas que são do alto, não no de baixo, não da terra. Mas leve a sua mente, seu coração cativo à obediência ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Quem é aquele que você chama Senhor se Ele não é Senhor da sua vida? Ou Ele é Senhor ou Ele não é Senhor. Ou uma hora Ele é, outra hora Ele não é. Não existe isso. Ele é Senhor para todos sempre, em toda circunstância, em todo momento. Ele é o Rei dos Reis e nós somos servos e filhos dEle. Sabe quem é que Deus chama como filhos? Sabe como a Bíblia diz? A Bíblia diz que aqueles que são filhos são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Nem todo mundo pode ser chamado filho de Deus nessa terra. Vocês entendem isso? Vou dizer de novo. Nem todo mundo que está nesse planeta, nessa terra, pode ser chamado filho de Deus, porque só é filho de Deus aquele que obedece ao Senhor. A Bíblia diz: filhos, filhinhos. E Ele diz: nós clamamos, Abba, Pai. Nós o reconhecemos como Pai. Nós somos submissos à sua autoridade, à sua soberania. Fique de pé. Deus, Ele é Deus. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus. Ele é a Trindade em nossas vidas. Ele é Deus Pai, Filho, Espírito Santo sobre nossas vidas, guardando o nosso coração. E essa palavra que hoje foi pregada, que vos foi anunciada, que eu estou pregando para vocês, sobre obediência, para guardar no coração, para guardar na sua mente, não ser somente ouvintes, mas praticantes desse Evangelho. Carregue na cruz, carregue a sua cruz, carregue nas suas mãos, nos seus pés, no seu coração, as marcas de Jesus Cristo. Renuncie a algumas coisas que estão te levando para longe de Deus. Eu não sei se é a novela que está te levando para longe de Deus. Eu não sei se é a fazenda que está te levando para longe de Deus. Eu não sei se é o Big Brother que está te levando para longe de Deus. Eu não sei o que você tem visto, o que você tem ouvido. Eu não sei o seu emprego, o seu trabalho, onde que você faz. Mas eu não sei o que tem te levado para longe de Deus. E você se diz cristão, se diz evangélico. Mas você crê em Deus, você não obedece a Deus. Apartai-vos dessas coisas. Apartai-vos das coisas imundas deste mundo. Você pode viver nesse mundo, ainda com toda essa sujeira, com toda essa corrupção. Você pode viver em santidade. Obedeça a Deus, ainda com todas essas coisas perversas que existem nesse mundo. Deus te chamou, Deus te escolheu, você fez uma prova de fé, você recebeu pela fé Jesus Cristo no teu coração, e haverá um juízo, haverá um julgamento.
E não espere por muito, que haverá o julgamento em breve. Em breve haverá o julgamento, o juízo virá, a trombeta vai soar, e a Bíblia diz que nós estaremos arrebatados num piscar de olhos, que não vai nem dar tempo de você dar tchau para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. Num piscar de olhos nós estaremos com o Senhor. É tempo de você decidir hoje, obedecer ao Senhor. Eu vou sair daqui, dessa igreja, vou fechar as portas, vou sair, vou voltar para a minha casa, vou continuar vivendo a minha vida, mas a minha vida, em todo o tempo, como cristão, como aquele que me chamou, daquele que me tirou das trevas, eu escolho obedecer a Deus, eu escolho caminhar e seguir nesse caminho de obediência ao Senhor. A Bíblia diz, longo é o caminho e estreita é a porta que leva à salvação. Curto é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. A porta da perdição está escancarada. A porta do inferno está tão grande, o abismo está tão grande, tão grande, tão grande, que você não precisa nem dar um passo para cair nele. O inferno está bem na sua porta. Demônio, Satanás, Lúcifer, o capeta, potestade das trevas, está bem diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, dos seus lábios, dos seus pés. Se você der um passo, você cai no abismo. E um abismo puxa outro abismo. Se você der um passo agora, você cai no inferno. Por causa dos seus pecados. Por causa da sua desobediência ao Senhor. O inferno está escancarado. Mas Jesus Cristo, intermediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. E se você der um passo de obediência agora, você não cai no inferno, mas você estará com seus dois pés nas portas do céu, nas portas do céu, nas portas do céu, e as portas do céu vão se abrir para você, e você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. As portas do céu vão se abrir e Ele vai dizer para você, servo, filho obediente, bom servo meu, que tudo me obedeceu, que tudo me serviu. E Deus abrindo as portas para você, e Deus abrindo as portas para você, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. E Deus, nessa tarde, hoje, para você, está abrindo as portas para você. Receba isso no teu coração, receba isso na sua vida. Seja obediente à palavra de Deus em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado e falado aqui ao nosso coração, à nossa mente. Eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, meu Deus, meu Pai. Quero mais de Ti. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós escolhemos obedecer ao Senhor. Eu te louvo, Pai. Eu te adoro, Senhor. Tu és santo. Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Vou te dar um minuto para você adorar o Senhor. Se você quiser ajoelhar, se você quiser confessar os seus pecados, fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor. Se você quiser chorar, ajoelhar, examine seu coração, fale com Deus, abra sua boca, fale com o Senhor. Se você não quiser abrir sua boca, seus lábios, sussurre ao ouvido do Senhor, confesse ao Senhor. Vou te dar um minuto para você adorar enquanto eu ministro. Aleluia. Aleluia. Andare avanti, ora
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, uma vida de santidade ao Senhor, tenha uma vida de obediência ao Senhor. Eu te abençoe em nome de Jesus, vá na paz do Senhor e faça essa ministração brotar como árvore frutífera, junto a ribeiros de águas vivas, águas que correm do trono de Deus. Faça essa ministração, aquilo que você ouviu aqui hoje, faça brotar como árvore frutífera no teu coração, na sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Vá na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Eu creio na vitória de Jesus da cruz do Calvário e derramar
Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem nos encher a nossa mente, coração, a nossa alma, o nosso espírito. Vem nos encher, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Senhor é um Deus fiel. Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, estamos debaixo da graça do Senhor. Estamos debaixo da virtude, da graça e do poder de Deus. E eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra